Olá, professor Eduardo Augusto falando. Vamos dar continuidade ao nosso conteúdo de matemática. Expressões algébricas. Existem situações na matemática em que precisamos usar letras para representar um termo desconhecido ou para resolver certos problemas. O uso de letras na resolução desses diversos problemas de matemática inicia um novo segmento dessa importante disciplina, a álgebra, né? Então, a álgebra, né, ela inicia, né, ela surge, né, justamente para tentar, né, resolver determinados problemas, né? E aí vamos usar letras, né, para representar um número desconhecido. Show? Assim, podemos usar uma letra do nosso alfabeto para representar um número qualquer, um número desconhecido qualquer, tá? Por exemplo, a área de um quadrado pode ser representada por L ao quadrado, né? Lado elevado ao quadrado, né? Onde L representa a medida do lado do quadrado. O que que acontece? Para a gente calcular a área de um quadrado, né, nós fazemos base vezes altura, tá certo? Só que, como os quatro lados têm a mesma medida, né, quer dizer, fazer lado, base vezes altura, quer dizer, lado vezes lado, tá? Lado vezes lado, lado ao quadrado, né? Então, para calcular a área do quadrado, fazemos base vezes altura, né? Como a medida dos lados são iguais, temos lado vezes lado, lado elevado ao quadrado, tá? Logo, a área do quadrado, lado elevado ao quadrado, tá? Isso é uma forma genérica, uma forma assim de representar a área, né? Uma área qualquer, tá? Uma área de uma medida qualquer, tá? Qualquer valor que a gente der para o L aqui, né? Quer dizer, L elevado ao quadrado vai ser a área do nosso quadrado, tá certo? Show! Tipos de expressões algébricas. Uma letra usada para representar um número é chamada numeral literal. A palavra literal vem do latim litera, que significa letra, tá? Observe algumas aplicações. Veja bem, como podemos representar a área dessa mesa de ping-pong, né? Temos aqui uma mesa de ping-pong, tá? Então, ela pode ser representada por x vezes y, né? Por quê, né? Porque o comprimento aqui vezes a largura, tá? Ou base vezes altura, tá? Como é que a gente calcula a área de um retângulo aqui, né? No caso, né? Tá? A nossa mesa aqui seria quê? Seria um retângulo, né? Então, comprimento vezes a largura ou base vezes altura, tá? Então, eu posso dizer que x vezes y ou xy, tá? Xy é o quê? É a área da minha mesa de ping-pong. Show? Toda expressão matemática composta de números e letras, ou somente letras, é denominada expressão algébrica ou literal, tá? Ou expressão algébrica ou expressão literal, ok? Por exemplo, né? 3x mais 2y é uma expressão algébrica. AB mais C ao quadrado é uma expressão algébrica. X ao cubo mais y elevado ao quadrado é uma expressão algébrica. C menos 10 elevado ao quadrado é uma expressão algébrica. BC menos 100, quer dizer, são exemplos de expressões algébricas, tá? Expressões que envolvem números e letras ou apenas letras, tá? São expressões algébricas ou literal. Show? As expressões algébricas classificam-se em racionais, quando não contém variável no radical. Então, por exemplo, a 3x mais 5y é uma expressão racional. 4x² mais 5x dividido por x mais y é uma expressão racional. A raiz de 2 vezes x mais 3y é uma expressão racional. Raiz de 3 vezes x mais raiz de 5 vezes y são expressões racionais. Por quê? Porque não tem uma variável, não tem uma letra aqui no meu radical, tá? Se aparece uma letra no radical, a minha expressão ela não é racional, ela é irracional. Veja bem, irracionais, quando contém variável ou variáveis no radical. Então, por exemplo, 3 raiz de x, tá vendo? Raiz de x aqui está no meu radical, tá vendo? Mais 5y. É uma expressão algébrica
irracional, tá? 2 raiz de m ao quadrado, n ao quadrado. É mais raiz quadrada de m vezes n. É uma expressão irracional, tá? Por quê? Porque eu tenho um variável no radical. Raiz quadrada de 5y mais 8. É uma expressão irracional, tá? É uma expressão algébrica irracional. Por quê? Porque ela tem uma variável no radical, tá? Se dentro da minha raiz tiver uma letra, então a minha expressão ela é irracional, tá? Raiz quadrada de a mais b também é uma expressão algébrica irracional. Show? É, as expressões algébricas racionais, por sua vez, dividem-se em inteiras, tá? Uma expressão algébrica racional, aquela que não tem uma variável no radical, tá? Ela pode ser, né, inteira, tá? Quando não contém variável no denominador, tá? Então, veja bem, eu tenho aqui ó, 5x mais 3y sobre 8, tá? Aqui o meu numerador, aqui o meu denominador. Aqui no meu denominador, eu só tenho letra, tá? Então, eu tenho aqui uma expressão algébrica racional inteira, tá? Ó, 2/3, eu tenho um 3 aqui no meu denominador, tá? De novo, eu tenho uma expressão algébrica racional inteira. 2/3 y ao quadrado, né? 5/8 y, 1/5, tá? São expressões algébricas inteiras, racionais inteiras, tá? Raiz quadrada de 2 vezes x ao quadrado mais b vezes x ao quadrado. São expressões algébricas racionais inteiras. Por quê? Porque eu tenho um 5 aqui ó, no denominador. Se eu tivesse uma letra no meu denominador, a minha expressão ela não seria inteira. Ela seria fracionária, tá? Quando contém fracionário, o que é uma expressão algébrica racional fracionária, tá? É quando contém variável ou variáveis no denominador, tá? Por exemplo, 2x mais 5y sobre x, tá? É uma fração, desculpa, é uma expressão algébrica racional fracionária, tá? Se tivesse só um número aqui embaixo, ela seria inteira. Como ela tem uma letra aqui embaixo, no denominador, ela é fracionária, tá? X mais 1 sobre x menos 1 é uma expressão algébrica racional fracionária. A mais b sobre 5ab ao quadrado, tá? Como eu tenho letra aqui no denominador, quer dizer, como eu tenho variáveis aqui no denominador, tá? Ela é uma expressão algébrica racional fracionária. Show? Bom, fazendo aqui um resuminho, tá? Então, as expressões algébricas, elas podem ser racionais ou irracionais, tá? Quando elas são racionais? Quando não tem variável no radicando. Quando elas são irracionais? Quando eu tenho uma variável no radicando. Se eu tenho uma raiz quadrada ou uma raiz cúbica, uma raiz qualquer, e dentro dessa raiz tiver uma letra, a minha expressão ela vai ser irracional, tá? Se no meu radicando não tiver letras, a minha expressão ela vai ser racional. Agora, dentro das expressões racionais, nós temos as expressões inteiras e as fracionárias. Quando que uma expressão ela é racional inteira? Quando no meu denominador só tiver número. E quando ela é fracionária? Quando no meu denominador aparecerem, né, mais de uma letra, mais de uma variável. Aparecerem variáveis, tá? Então, uma expressão algébrica, tá? Ela pode ser racional ou irracional. Apareceu um número no radicando, ela é racional. Apareceu uma letra no radicando, ela é irracional, tá? Apareceu um número no denominador, ela é racional inteira. Apareceu uma letra no denominador, ela é racional fracionária. Show? Bom, vamos ver alguns exercícios aqui, né? Exercícios resolvidos.
Escreva a expressão algébrica que representa o perímetro de cada figura abaixo, tá? Lembrando que perímetro é a soma das medidas dos lados, tá? Então, aqui o perímetro do quadrado, né, é 4 vezes a medida do lado, né? Quer dizer, lado mais lado mais lado mais lado, como todos os lados têm a mesma medida, né? Tá? 4 vezes o lado, 4 lados, tá? Como o lado é L, né? Então, P de perímetro, né, é 4L, 4 vezes L, tá? Como é que a gente calcula o perímetro de um quadrado? 4 vezes a medida do seu lado, tá? 4L, 4 vezes o lado, 4 vezes a medida do seu lado. Show? Para calcular o perímetro do quadrado. Aqui, calcular o perímetro desse triângulo, tá? Para calcular o perímetro, o que eu tenho que fazer, né? X mais 1 mais x mais 2. Quer dizer, o perímetro é a soma das medidas dos lados, tá? O perímetro do triângulo vai ser x mais 2 mais x mais 1, tá? X mais 2 mais x mais 1. Logo, o perímetro do triângulo é x mais x, 2x, mais x, 3x. 2 mais 1, 3. 3x mais 3, tá? A partir do momento que a gente der um valor para esse x aqui, nós encontramos quem? Nós encontramos a medida dos lados e encontramos o perímetro desse triângulo. Show? O hexágono, né? O hexágono é uma figura que tem 6 lados iguais, tá? Um hexágono regular, tá? Ele tem os 6 lados com a mesma medida, tá? Então, o perímetro do hexágono vai ser lado, mais lado, mais lado, mais lado, mais lado, mais lado, vai ser 6 vezes o lado. Show? Então, 6 vezes o lado vai ser o perímetro do hexágono. Então, o hexágono é uma figura de 6 lados. Show? Bom, eu vou parar por aqui, tá? Eu vou deixar na descrição desse vídeo um link com uma lista de exercício, tá? Deixa eu pedir uma coisa, façam comentários aqui nos comentários do vídeo, tá? Comenta para mim se o vídeo ficou longo, se ficou curto, se ficou confuso, se deu para entender, tá? O que é esse primeiro momento? Nesse primeiro momento a gente entendeu o que é uma expressão algébrica, tá? E os tipos de expressões algébricas, né? Então, uma expressão algébrica são aquelas expressões que trabalham com números e letras ou só números, ou melhor, ou só letras, tá? Então, se eu tenho uma expressão onde eu tenho números e letras ou só letras, eu tenho uma expressão algébrica. Show? Bom, e outra coisa, deixa eu pedir outra coisa. Se inscrevam aqui no canal, tá? Se inscreve aqui no canal, tá? Se gostou, dá um like. Se não gostou, escreve aqui para mim por que não gostou, tá bom? Bom, é isso, tá? Eu vou deixar na descrição desse vídeo um link com uma lista de exercícios, tá bom? Fiquem com Deus, um abração. Tchau, tchau.